bom dia para você que está acompanhando a programação da TV Mar. Nós estamos iniciando mais um TV Mar News nessa manhã de quinta-feira, 23 de julho. Para você que precisa sair de casa, mas não quer perder a nossa programação, não tem problema algum. É só você baixar o aplicativo da TV Mar no teu celular e você vai ter toda a nossa programação aqui na palma da tua mão. Mas vale lembrar que nós também estamos passando ao vivo lá no portal Gazeta Web. Você também pode acompanhar a TV Mar através do portal Gazeta Web. É só você acessar www.gazetaweb.com e aí você, além de acompanhar toda a nossa programação, também vai poder ficar muito bem informado sobre tudo o que acontece aqui no nosso estado, no país e no mundo inteiro. E olha só, nós também estamos presentes lá nas redes sociais. Segue a gente lá no Instagram, também no Facebook, acompanhe a gente lá no nosso canal do YouTube. Lá você vai poder ver e rever as nossas matérias, as nossas entrevistas, programas e matérias especiais também. E olha só, gente, a gente sempre inicia o nosso programa lembrando que o TV Mar News é um oferecimento do Plano de Saúde Apvida, aquele plano de saúde completo para toda a família, com cobertura odontológica e que cabe muito bem no teu bolso. Então, pensou em plano de saúde, pensou em Apvida, nesse a gente confia. E é claro que a gente também não pode perder o hábito de abrir o jornal aqui nas nossas manhãs. Vamos acessar lá www.gazetadealagoas.com.br, aquele jornal tradicionalíssimo aqui do nosso estado. A gente abre agora de maneira digital, acessando também no teu tablet, no teu computador, no teu celular, e a gente vê então quais são os principais destaques para a manhã de hoje. Olha só, tenente-coronel e mais 5 são presos suspeitos de assassinato aqui em Maceió. STF mantém a alíquota de 14% da Lei Renan Filho. Receita paga 50,3 milhões a 29,3 mil alagoanos. Consulta ao terceiro lote de restituição de imposto de renda pode ser feita a partir de amanhã. Estado registra mais de 15 óbitos e 129 pessoas infectadas pelo novo coronavírus. A gente segue aqui com outros destaques também. Rodoviários alegam sobrecarga e querem ônibus extras. Esses e outros destaques é só você ir acessando então www.gazetadealagoas.com. Que agora a gente vai ver mais um vídeo com a análise do jornalista Arnaldo Ferreira. Hoje ele fala sobre a tentativa de salvar uma baleia lá na praia de Carro Quebrado, que nós inclusive trouxemos para vocês aqui a cobertura dessa ação que foi feita, né, e que demonstrou em um momento muito comovente, muito emocionante, a solidariedade aqui no nosso estado. E como que a gente pode, então, tirar lição de toda essa situação em tempos de pandemia? A gente vai ver agora na análise de Arnaldo Ferreira. No momento que o país, com muita tristeza, contabiliza mais de 2 milhões de brasileiros contaminados pelo coronavírus. 50 mil alagoanos. Mais de 80 mil mortes, 1.500 de alagoanos. Que a gente vê pessoas divulgando fake news, criando falsas ilusões, esperanças, aumentando a dor de muita gente, em que as nossas autoridades tratam um assunto tão sério como uma gripezinha. Alagoas deu uma demonstração nacional, internacional, importantíssima essa semana. Na segunda-feira, uma baleia da espécie Fin encalhou na praia de Carro Quebrado, no município de Barra de Santo Antônio, que fica a mais ou menos 35 quilômetros do centro de Maceió. Durante 2 dias, muitos alagoanos, de alguma forma, contribuíram para devolver o animal ao seu habitat, o mar. Muita luta. E conseguiram. Lamentavelmente, 24 horas depois, a baleia apareceu morta, que estava bastante debilitada, numa praia
vizinha. Mas ficou a demonstração dos alagoanos que toda vida neste planeta importa. A gente pode se imaginar uma baleia, alguém tentando nos salvar e a gente tentando salvar alguém com as medidas preventivas para conter, de alguma forma, essa pandemia que assusta o mundo. A gente não pode fazer de conta que nada está acontecendo. Então fica essa lição. Importantíssima. Parabéns, Alagoas. Toda a vida importa. Afinal de contas, a razão, a ciência, indicam que nós somos animais racionais. Será que todos? Pois é, né, gente? De fato, toda a vida importa e essa mensagem deixada por Arnaldo Ferreira, nesse momento que a gente está vivenciando, vem muito a calhar. E olha só, a gente ontem aqui no nosso estado, na nossa costa alagoana, foi resgatado um homem que estava passando mal em um navio belga aqui na nossa costa, com suspeitas inclusive do novo coronavírus. Um helicóptero do SAMU esteve lá, resgatou esse homem. Viderlan Araújo, em entrevista nesse momento, o médico que fez esse atendimento a esse paciente e traz mais informações, mais detalhes sobre esse caso. Viderlan, muito bom dia para você. Quais são as informações que você traz aqui para o TV Mar News? Ótimo dia para você, Paulane Santos. Bom dia para os telespectadores da TV Mar Canal 25. Prazer mais uma vez em comunicar para todos que nos acompanham em qualquer ponto do planeta pelo portal Gazeta Web, pelo aplicativo TV Mar. Pois é, Paulane, a nossa vida ela nos prega muitas peças, né? Nossa profissão também ela é marcada por situações curiosas. E para a vida do médico, o doutor Reginaldo Melo, que é médico do SAMU, eu já posso adiantar que ele não esperava, durante esses anos que ele tem cedidos para poder salvar a vida das pessoas, passar por um processo tão inusitado como esse. E olha que ele já prestou serviços em alto mar, mas em outras oportunidades. Não de uma maneira tão pontual como essa. Ele vai explicar para a gente como aconteceu o atendimento, né, de um passageiro, de um tripulante, na verdade, com suspeita de Covid-19, indiano, que foi realizado ontem, com o apoio da Marinha, que acabou fazendo esse deslocamento da aeronave para o alto mar, para que ele pudesse prestar os primeiros atendimentos e o socorro foi feito. E no final das contas, para contextualizar, Paulane, graças a Deus, o paciente está recuperado, está se recuperando, está com vida, o que mostra que o trabalho em sincronia acabou realmente sendo importantíssimo para salvar essa vida. Nós vamos conversar com o doutor Reginaldo Melo, que nos recebe exatamente aqui em sua residência. Muito obrigado, doutor, por nos receber. Gostaria que você falasse como aconteceu, primeiramente, esse fato curioso, né? O primeiro da sua carreira dessa forma, né? Isso, bom dia a todos. Justamente, foi um fato inusitado que não era esperado. Bem que o SAMU esteja preparado para qualquer desses fatos, qualquer logística for feita, mas não é aquele fato que nós nos espera. E a logística que foi organizada pelo SAMU, pelos reguladores do SAMU, foi de suma importância para que pudéssemos fazer esse atendimento a esse paciente que se encontrava de início em alto mar, um navio belga, e em direção a Santos, e juntamente com a Marinha do Brasil, com a Aeronáutica e com a gente do SAMU. Estava muito afastado exatamente da costa, o navio, em termos assim de distância, fica impossível mensurar, porque você viveu toda uma adrenalina em que se colocava como responsabilidade salvar a vida de um ser humano. Mas estava muito afastado da costa, pelo que você percebeu, em tempo de um aéreo mesmo, de voo? Estava bem afastado, tanto que enquanto o helicóptero saiu, até a chegada do encontro com a gente no aeroporto, demorou em média mais de uma hora e meia, para ele poder chegar. Então, estava bem afastado da nossa costa. Pois é. Doutor, explica para a gente como foi que você recebeu a informação desse chamado. O que você estava fazendo nesse exato momento? O que passou na tua cabeça na hora que você recebeu o chamado para prestar atendimento em alto mar a um passageiro que tinha quadros, todos os sintomas da Covid-19? De início,
ficamos no SAMU, temos o médico regulador, que é para receber essas ligações. Tem gente que é o socorrista em si, que saímos, temos essa dinâmica muito bem organizada. De pronto, o colega Jack Emerson recebeu a ligação, organizou com a Capitania dos Portos, com os responsáveis da Marinha e da Aeronáutica, a logística para pegar esse paciente, também conjunto com o hospital que ia receber o paciente, para não ficar, deixa tudo amarrado de quando vai pegar, o horário, para onde vai levar, para que não perda tempo, não se perca tempo desse paciente, porque tempo ali é vida, certo? Estavam lá já de pronto para sair para qualquer ocorrência. Ficamos de pronto, como a gente fala na linguagem QAP, para sairmos para a ocorrência. Então, o Jack me chamou, entrou a ocorrência via rádio e já saímos em direção para a ocorrência. E ao chegar lá, por exemplo, no navio, qual foi o cenário que você encontrou? No navio não, no helicóptero. Não, no helicóptero, desculpa. Isso. Encontramos o paciente que já vem do navio, do resgate no helicóptero da Força Aérea, no aeroporto. Um paciente de 46 anos, indiano, um pouco assustado pela situação, claro, com dificuldade de respirar. A saturação de oxigênio dele estava baixa, bem baixa, e de pronto já colocamos ele na nossa ambulância, no aeroporto mesmo, e lá só saímos quando tentamos estabilizar esse paciente, de pegar acesso venoso, de colocar oxigênio, de fazer os exames primários dele para conversar um pouquinho com ele, acalmar também ele, que ele estava bastante nervoso, e só de então, a partir disso que estabilizamos um pouco mais, principalmente o oxigênio no sangue dele, ele estava baixo, colocando as máscaras de oxigênio, conseguimos elevar, estabilizamos para levar para o hospital destino. Agora, é claro que hoje o quadro dele, gostaria que você passasse para os nossos telespectadores que o tempo foi fundamental para que ele pudesse se manter com vida e no quadro que ele se encontra hoje. Passa para os nossos telespectadores, doutor. Essa doença, a Covid-19, tempo é vida como na maioria das doenças, mas principalmente nessa porque não sabemos bem a fisiopatologia, não sabemos como ela evolui. Esse paciente estava com sintomas há uma semana, no entanto ele já estava com bastante dificuldade respiratória, então, que não é o comum em uma semana você evoluir tão rápido assim. Então, o tempo ali era de extrema importância. Senão a gente podia perder esse paciente, demorando mais algumas horas, ou um dia, alguma coisa a mais, poderíamos perder esse paciente. Então, deixamos tudo amarrado, da chegada dele, da recepção, até a levar esse paciente para o hospital de referência. E hoje o paciente se encontra, graças a Deus, estável. O paciente está estável, está dependente de oxigênio ainda, mas está lúcido, já está conversando com a equipe, o paciente está evoluindo, se Deus quiser vai evoluir muito bem para voltar às suas atividades, voltar ao seu país de origem. E quando a matéria informa, Porlani, e o doutor Reginaldo está por aqui para poder nos explicar em termos de distância, mas eu diria que a analogia acaba sendo muito importante para o telespectador entender. A matéria que foi publicada pela assessoria diz que o navio se encontrava a 80 quilômetros aproximadamente da costa. 80 quilômetros é uma distância maior do que de Maceió para São Miguel dos Campos, que dá aproximadamente 60 quilômetros. Então, por aí você tira a distância que o navio se encontrava da costa e o quanto foi importante o rápido atendimento para salvar a vida desse tripulante indiano que está na Santa Casa de Misericórdia de Maceió. E está seguindo exatamente todos os protocolos em termos de acompanhamento que passa a partir de agora a ser da Santa Casa, não é isso, Reginaldo? Justamente. Agora ele está na Santa Casa, foi muito bem recebido lá. O detalhe que o tripulante não fala português, fala inglês, todo mundo... Desde da recepção até o médico conseguiu comunicação tranquila com ele, está sendo feita a assistência integral nele, a Marinha do Brasil também com seu representante legal aqui, todo mundo dando assistência ao paciente, ele está evoluindo bem. Tem atendido muitos casos também de coronavírus naturalmente aqui dentro de Maceió, doutor? Temos, infelizmente temos. Nós do SAMU não só atendemos coronavírus, mas desde... traumas, gestantes, crianças e coronavírus, mas tem aumentado bastante. Mês maio, junho e julho é os meses que mais teve casos ocorrentes. Tanto as ditas primárias, que é aquela que a gente vai pegar o paciente em casa com sintomas, quanto as transferências também, de um hospital para outro, para assistência melhor, para assistência de UTI, temos atendido sim. E o contato com o pessoal da Marinha, como é que foi no caso, por exemplo, desse deslocamento desse tripulante? O contato com o pessoal da Marinha foi feito via regulação médica. Antes de ser liberado a ambulância, deixamos tudo bem organizado, tudo bem planejado já. O nosso médico regulador
no caso, que entrou em contato com a nossa regulação, entrou em contato com a Marinha, entrou em contato com o comandante da Marinha, para deixar isso muito bem organizado, desde quando iríamos pegar, da hora que iríamos pegar, que era que o helicóptero chegava, até o local de destino, que no caso, como o senhor falou, que é a Santa Casa Misericórdia de Maceió. Você falou exatamente para nós em off que a aeronave era bem espaçosa, o helicóptero, na verdade, era bem espaçoso. Gostaria que você falasse exatamente, né, dessa questão mesmo do espaço, que acabou sendo fundamental, até mesmo em termos de comodidade, e o que é que você levou como aparato médico para poder fazer o atendimento? Justamente, a aeronave grande. No nosso SAMU aqui temos algumas aeronaves, poucos estados do Brasil temos aeronaves de resgate, que é o Falcão 05, faço parte também do resgate, e acho que dava umas 4 do Falcão 05, aeronave enorme, aeronave de guerra, basicamente tem todo o aparato lá, claro. No entanto, o aparato que levamos são aparatos desde medicamentos, para ser feito até uma viária avançada, que no caso for necessário intubação desse paciente. Então, andamos com UTI móvel, que é a nossa USA. A USA tem todo o aparato para estabilizar esse paciente em qualquer situação que for, e até chegar no hospital do destino. Reginaldo Melo, muito obrigado, parabéns. Acredito que se você já tinha orgulho da sua profissão, ficou bem mais orgulhoso pelo fato da forma como a coisa foi realmente realizada ontem, né? Essa maneira inusitada de prestar um atendimento, de salvar uma vida. E parabéns ao SAMU também por essa prontidão, né, em salvar num curto espaço de tempo, principalmente em um contato com a Marinha do Brasil, essa vida que hoje se recupera aqui em Maceió. Perfeito. Muito obrigado, eu que agradeço. E trabalhar no SAMU a gente fala, está no sangue. A gente trabalha no SAMU há anos e cada vez salvar a vida é o que move a gente. Matéria boa, né, Porlandi? Para começar o dia ao vivo na TV Mar Canal 25, 525 para os assinantes NET, pessoal que acompanha também pelo mundo digital, pelo aplicativo TV Mar e pelo portal Gazeta Web, o médico do SAMU que teve o trabalho e o apoio da Marinha do Brasil para poder salvar a vida de um tripulante de um navio que se dirigia para o Porto de Santos, mas que no meio do caminho, aqui na costa de Alagoas, a aproximadamente 80 quilômetros, precisou passar por esse atendimento e hoje está sendo, pelo menos, acompanhado pelos profissionais da Santa Casa de Misericórdia de Maceió e se recupera em um quadro, como o doutor já disse, um quadro estável, que é muito importante, que mostra que o tempo foi fundamental para poder salvar, resgatar esta vida e deixar pelo menos em um posicionamento de segurança. Eu estou nas ruas da capital alagoana ao lado do repórter cinematográfico Francisco Nogueira. Nós vamos daqui a pouquinho mesmo, voltar na programação da TV Mar, no programa TV Mar News. É com você. Te aguardo, viu, Viderlan? E olha só, gente, nessa matéria a gente só pode fazer duas coisas. Primeiro, parabenizar a essa equipe do SAMU e a tantos outros médicos que têm trabalhado na linha de frente, né, em defesa da vida. E é claro também, além de parabenizar, a gente agradecer, gratidão por todos esses profissionais, por todo esse trabalho tão bonito que vocês têm executado frente a essa pandemia, esse momento mais difícil que a gente tem visto aí nesse século, né? E olha só, gente, agora a gente continua ainda falando sobre essa situação da pandemia. O auxílio emergencial foi importante para o sustento de muitas pessoas, muitas famílias, mas ele também tem se mostrado muito eficaz, muito importante e essencial também para os mercadinhos e feirantes também de bairros através do cartão digital. Você já ouviu falar nele? A gente vai saber mais detalhes então aí na matéria de Fernando Palmeira. Vamos acompanhar. Os impactos na economia. O governo Bolsonaro queria no início dar apenas R$200 por 2 meses, com a equipe de Paulo Guedes do Ministério da Economia, para os desempregados, desalentados, mas o Congresso reagiu e chegou até a R$600 por 2 meses e mais agora renovando por mais 2 meses. O que é que pode significar esse auxílio para aqueles que tiverem acesso? Porque muitos precisam não tiveram ainda acesso e muitos que não precisavam já botaram a mão do dinheiro. Mas vamos saber aqui do especialista, estou com o Jarpas Aramis, economista, e ele nos fala sobre o que é que representa o impacto da economia desse auxílio emergencial. Faz uma análise aí apurada, nós estamos nesse cenário de uma feirinha onde há consumo, alimentos, enfim, fica à vontade. Diante do processo de isolamento social, nós vimos um processo dinâmico que começa a iniciar na economia diferente. Nós tínhamos uma normalidade e de repente passamos a ter uma outra realidade. E essa realidade ela passa a ser impulsionada mais precisamente
direcionada pelo poder público, na medida em que ele começa a injetar dinheiro de várias formas, seja através do auxílio emergencial, seja através da antecipação da Previdência Social. Alagoas tem 530 mil pessoas que recebem algum tipo de auxílio da Previdência Social. Das 1.100 famílias alagoanas, 1.065 pessoas foram beneficiadas com o programa do auxílio emergencial. Então você tem uma capilaridade muito grande, fora os programas que o Congresso vem aprovando e, evidentemente, todo um contexto do poder público buscando dar alento àquelas famílias que perderam emprego, que a carga de trabalho diminuiu, consequentemente uma renda menor. Então você tem uma baixa de fato no poder de compra das pessoas. O que é que o poder público buscou motivar? Exatamente dar uma injeção financeira. E de fato, quais foram os setores que mais se beneficiaram? Evidentemente, toda a rede de saúde, toda a rede de elementos essenciais, os básicos que as famílias consomem. A indústria farmacêutica também, né? Indústria farmacêutica, alimentação, a rede bancária e massivamente a gente vem, mas pouco se fala, que é a rede de distribuição. Todo o setor logístico, ele deu uma repaginada, principalmente as famílias impedidas de saírem dos seus lares começaram a demandar muito mais. E aí eu tenho uma classe trabalhadora, alguns setores econômicos, evidentemente, que foram beneficiados. Olha, voltando à questão desse auxílio para o trabalhador, empresas no Brasil inteiro que não atingiram uma certa determinada meta de valor de faturamento ficaram fora da responsabilidade de pagar os 30% quando da suspensão contratual. E o governo, por sua vez, se o indivíduo tiver pelo menos um salário mínimo ali na esquina, o governo também não dá. Ou seja, ele perdeu. E aí? Pois é, aí você vê o desalento que a sociedade brasileira passa exatamente pela ineficiência do poder público em enxergar onde é que eles estão. Por isso que, se você adota uma política, um programa que possa dar capilaridade a todo e qualquer cidadão, você sim, de fato, consegue dar alento a todo brasileiro. O sistema de saúde estrangulado mostrou agora a verdade do que é o sistema de saúde brasileiro, mesmo com o SUS, que graças a Deus ainda existe e mitigou essa pandemia. Agora, com relação à rede bancária, entregaram a Caixa Econômica mostrou insuficiência para a distribuição disso. E aí as alternativas agora é de aceitar pagamento com efeitos de cartões e débitos virtuais digitais. Essa é uma boa saída. Nem todo mundo está integrado às redes sociais, ao setor financeiro digital. Você tem um outro gargalo que você colocou, o número de pessoas que têm plano de saúde vem diminuindo e agora nesse período diminuíram drasticamente. Qual é a consequência disso? Eu vou estrangular, eu tenho um potencial, estou potencializando cada vez mais o uso do Sistema Único de Saúde. Então você tem um SUS cada vez mais sobrecarregado na medida em que eu tenho uma redução das pessoas que têm plano de saúde. Você tem uma rede bancária que hoje não consegue atender a todo mundo. Se você der um passeio aqui na feira, você vai ver que muita gente ainda usa lanterninha. Lanterninha não baixa aplicativo, lanterninha não tem acesso à rede bancária virtual. É fato que o processo de migração da rede bancária para o elemento virtual, como todo um comércio, é evidente, mas nem todos temos acesso. A bandeira do governo é salvar empregos e, consequentemente, principalmente, salvar empresas. Mas reduzir, como já está tudo praticamente certo, reduzir jornada de trabalho vai reduzir pouco e parece-me que a redução salarial é muito. E aí? Nós temos uma flexibilidade do mercado de trabalho no processo de contratação dos trabalhadores. Quando eu reduzo essa carga horária, quando eu flexibilizo esse contrato, eu tenho de fato uma perda, uma garantia de estar inserido nesse processo. Para se salvar as empresas, trabalhadores, esse esforço conjunto. É aquele jargão popular de que para se fazer omelete tem que se quebrar os ovos. Os ovos do trabalhador e o omelete fica para quem, doutor? Com as imagens de Chico Nogueira, Fernando Palmeira para a TV Mar da Organização, Arnaldo de Melo no canal 25 da NET.
Bem pensado, viu? Ótima, excelente pergunta, né, Fernando Palmeira? O omelete fica para quem? E os ovos são de quem? A gente precisa repensar e começar a equilibrar essa equação. Não dá para quebrar sempre do lado mais fraco, né? Com esse raciocínio, então, essa reflexão, a gente vai para um rápido intervalo, mas volta daqui a pouquinho. Não sai daí, que a gente ainda tem mais informações aqui no TV Mar News para você.